Olá, gente! Como é que vocês estão? Eu estou aqui muito ansiosa, numa perspectiva muito grande de ter essa conversa com vocês, de juntos a gente descobrir, de junto a gente ver o dia a dia do professor. Eu que sou professora, que estou acompanhando de perto todo o processo que estamos vivendo hoje, dentro de uma realidade diferente, de um contexto diferente. Contexto esse que a gente classifica em três momentos, né, em três fases, em três pontos, que a gente vem aí bem focando nessa questão que é a casa, a família e a sociedade. Como é que isso tudo se procede? O professor hoje, no seu dia a dia, ele se vê, né, com todas as atribuições para que sejam realizados dentro da sua casa. O trabalho dele com a família, né? Muitos a gente sabe que tem filhos, muitos a gente sabe que tem mais de um trabalho, porque a gente vive uma realidade do professor muito difícil, o professor não tem uma valorização que dê a ele condições dele ter só um trabalho, muitas vezes ele precisa, né, ter uma outra função, outro trabalho para poder sobreviver melhor. Essa é uma realidade do professor, uma realidade do dia a dia do professor. Mas aí, como é que o professor está lidando com tudo isso que está acontecendo, com essa novidade, com essa nova forma de trabalho? E nas nossas observações, nas nossas vivências, a gente se depara com questões bem difíceis. Mas, ao mesmo tempo, a gente também percebe que tudo isso é um crescimento tanto profissionalmente como socialmente. Hoje a gente sabe que a gente está dentro da família. O professor hoje, todos os dias, está junto com a família. Olha só que coisa interessante. Quando que a gente ia ter essa oportunidade da gente ter essa aproximação com a família? A gente sabe que a escola realiza momentos de buscar a família para a escola, para ter essa aproximação, esse trabalho. E muitas vezes a escola ela não é bem, digamos, correspondida nessa relação entre família e escola, quando isso acontecia presencial. Mas hoje o professor, diante dessas circunstâncias, ele está junto com a família. Eles estão juntos, não tem como separar. E o interessante disso tudo foi a recepção da família com o professor, o acolhimento da família com o professor do seu filho. Isso está sendo muito gratificante. Em relação à sociedade, como é que o professor está tendo essa relação com a sociedade hoje? Como é que ela está sendo vista pela sociedade? Eu acho um tanto obscura na questão digamos assim, da percepção do desenvolvimento que o professor está fazendo hoje, do trabalho que o professor está fazendo hoje. Como é que está sendo feito esse trabalho? A sociedade, hoje, ela vê o professor com toda essa dinâmica, o professor em casa, muitos acham que o professor não está trabalhando, que o professor não está fazendo seu trabalho, que o professor não está dando conta do seu recado. Mas isso é o contrário. O professor ele está se desdobrando, né? Ele está se reinventando para dar conta da sua responsabilidade. Porque ele sabe que a educação do futuro, a educação dos filhos, né? A educação que hoje a gente vê como uma responsabilidade social que requer muito cuidado, que requer muita atenção, ela ocorre justamente por parte do professor. O professor é a peça fundamental neste processo de educação. Mas, hoje, a família, diante
desse contexto, dessa realidade, também houve uma evolução. A família hoje evoluiu, teve um olhar diferente, aliás, está tendo um olhar diferente para o professor do seu filho. Isso é muito bom, né? A gente já, desde já, a gente fica muito feliz que a família teve essa percepção que o trabalho do professor é fundamental, que o trabalho do professor é um trabalho árduo, difícil, mas ao mesmo tempo prazeroso. Os pais estão tendo a oportunidade de conhecer o professor dos seus filhos, de como ele conduz o trabalho dos seus filhos. Então, essa relação entre professor e família está sendo crucial no desenvolvimento de todo o processo que está sendo realizado hoje. Eu, no meu ponto de vista, fico aqui imaginando, eu coloco família, professor e aluno em um barco. Imagine, em um barco. Seu professor com toda essa sua turminha e seus pais dentro de um barco. Cada um tem que se agarrar a seu remo. Se você soltar, se o pai soltar o remo, se o aluno soltar o remo, ou se o professor soltar, aquele barco ele não vai ser conduzido com a mesma força que se todos estiverem juntos fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho de conduzir esse barco para chegar a uma terra firme. E quando a gente chegar a essa terra firme, a gente não vai ser os mesmos. A gente não vai ser os mesmos professores, a gente não vai ser os mesmos alunos, a gente não vai ser os mesmos pais. Eu tenho aqui a convicção de que nós seremos totalmente pessoas diferentes. Com a nova metodologia, o professor, o aluno com um novo nível de aprendizagem e os pais com um novo olhar para a educação dos seus filhos, com a nova visão de valorização para com seus filhos. E isso é muito gratificante, isso é que nos dá força para que a gente continue remando esse barco e vencendo todas as ondas que estão sendo postas aí para o trabalho do professor. Ondas altíssimas, a gente vai oscilando esse trabalho e a gente vai vencendo. É isso? Já dizia um teórico, não lembro bem o nome, mas que classifica a metodologia de Paulo Freire, a filosofia de Paulo Freire, seja lá como a gente queira entender, que eles classificam em 3 métodos, Paulo Freire. E o próprio, me desculpa, perdão mesmo, não é Paulo Freire, é Piaget. Eu estou aqui me confundindo, mas isso é de professor. Perdão, e eu não vou de jeito nenhum, meu Deus, voltar atrás nessa questão, porque porque hoje eu estava vendo Paulo Freire e isso ficou na minha cabeça, e sai Paulo Freire, agora não é o seu momento, agora é o momento de Piaget. Então, gente, voltando atrás, eles classificam a Piaget em 3 métodos. Piaget Taos, que eles classificam, eu vou falar um pouquinho desse Taos, que eles classificam Piaget, a metodologia de Piaget como professor artesão. Isso daí, agora, nesse momento, é o professor que constrói, o professor que reinventa, o professor que busca, o professor que aprende, que vai em busca de um novo caminho, de um novo horizonte. É isso que Paulo Freire vem trazendo nas suas orientações, muito bem colocada. E eu, assim, gente, acho que a gente, dentro desse professor artesão, a gente descobre coisas que a gente jamais pensava em realizar, em contextualizar,
em realmente construir. Uma das coisas que o meu canal também vem tratando é quebrar tabus. Gente, a gente todo tempo, a gente vinha correndo com medo da tecnologia. A gente parece até que é um bicho, pega, mas não pega, pega, mas não pega. Mas graças a Deus, a tecnologia nesse momento pegou a gente e agarrou. E aí eu não sei se foi ela que agarrou a gente ou a gente que agarrou ela. Porque ou a gente fazia isso, ou a gente não saía, né? A gente não conseguia avançar nesse processo que estamos hoje. A gente precisou entender que a gente precisa de novas metodologias, que a tecnologia não é nossa rival, como a gente vinha na nossa mente. Eu não vou me referir à escola, nem a município, nem a estado, mas eu trabalho na rede municipal e quando se diz assim, agora vai ser implantado a caderneta online, meu Deus! Foi uma coisa assim de louco, a gente se habituar, até hoje a gente tem ainda alguns problemas porque a gente sabe que a tecnologia é falha, né? Isso a gente tem já essa certeza. Mas a tecnologia é uma ferramenta hoje do professor e a gente sabe que a gente não vai poder de maneira nenhuma se desligar dela. A gente vai carregar ela agora para o resto da nossa vida. A gente correu tanto com medo dela, mas agora não tem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então é melhor pegar o bicho do que o bicho comer a gente. O medo da gente era aquele medo de achar a tecnologia vai comer o professor não vai ser mais valorizado, vai ocupar o lugar do professor. E realmente isso não existe, porque o professor ele é insubstituível. Nossa, o professor, eu não digo que ele é a mola mestre só da escola, mas é a mola mestre hoje da família, da sociedade. É a transformação do mundo, gente. O professor é o futuro. A gente tem que ter essa consciência e a gente mesmo buscar valorizar que a gente jamais vai ser substituídos. Não é isso? Então, gente, o dia a dia do professor está relacionado a tudo isso, a todo esse contexto e está sendo momentos difíceis, mas momentos muito, muito mesmo de aprendizagem. Nossa, eu tenho, como eu disse, já estou perto da aposentadoria, 25 anos de trabalho, já estou completando, mas eu nunca vi uma transformação tão rápida da educação como estou vivendo hoje. Objetivo, esse próximo trabalho que eu estou fazendo hoje, falar sobre a minha vida profissional, como foi que eu iniciei o meu processo de educadora, como foi que eu pisei no chão de uma sala de aula. Mas eu me vi tão envolvida hoje, tão presente hoje nessa realidade, que não teve como eu fazer esse trabalho hoje para vocês. Porque aí a gente vai perceber, quando eu relatar para vocês a minha experiência, meu primeiro dia de sala de aula, como foi, e, digamos assim, um percurso muito longo, como foi conduzido o meu trabalho, e voltar para essa realidade de hoje, como ele está sendo feito, como a educação está, a gente vai fazer uma comparação e a gente vai ver que foi um salto tão grande que a gente precisava mesmo desse momento. O mundo precisava parar para entender que a gente precisa se renovar. Não que essa pandemia esteja sendo boa, que a gente está aí com muitas perdas, muitas coisas tristes, né? A gente não pode estar junto da nossa família, já acontecendo muitas coisas. Mas sempre depois de alguma coisa muito séria que acontece no mundo, só quando envolve o mundo todo, é que as pessoas vão perceber que precisa se mudar, que você precisa se valer daquilo
Porque você tem aquilo, você não pode, não tem mais aquela zona de conforto que você tinha, aquela salinha de aula, aquele mesmo processo, né? Então a gente hoje estamos mais abertos. A nossa mente, ela evoluiu de uma forma que o mundo não é mais o mesmo, né? Que a gente não somos as mesmas pessoas. E isso é muito bom, isso é bom. E como eu digo a vocês, eu preciso falar de como a educação, ela no Brasil, eu estou falando como professora do interior, sou aqui do interior, interior pequeno, depois eu vou falar sobre a minha cidade para vocês, como é o processo de educação e como eu migrei, como eu falei para vocês, como eu pisei nesse chão da educação, sem nenhuma orientação, sem nenhum direcionamento, que hoje, até hoje, a gente ainda tem questões assim, mas que não podem acontecer. E a educação no Brasil é uma educação que a gente ainda considera uma educação, digamos, vamos para a fase da criança. Tem a infantil, né? A fundamental, tem o ensino médio e tem o ensino superior. Eu vou nessas fases. A gente ainda estamos em fase de desenvolvimento. Ainda estamos. Certo que isso não é generalizado. Mas uma educação, um país que não se pensa em uma educação igual, é um país que não se pensa no desenvolvimento. Se ainda existem questões que leve o professor em uma sala de aula sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação, isso é sério. E a gente tem que ter esse olhar, né? E a gente tem que saber ser conhecedor. Por isso que eu fiz esse canal. Eu tenho muitas coisas para colocar para vocês. E a proporção que isso for colocado, vocês vão percebendo como é a educação, como se dá a educação por de fato. Porque a educação hoje, a gente sabe que ela avançou. A gente tira pelos resultados da SAEB, a educação infantil ela vem avançando, mas ainda tem questões que eu vou colocar aqui. Questões seguinte, hoje a educação infantil, como a gente vê vários filósofos, vários teóricos, todos eles vêm considerando a educação infantil como a janela para o desenvolvimento. É através da educação infantil, é através da aprendizagem da criança que a pessoa, o ser humano, ele vai se tornar uma pessoa autônoma, né? Construtor das suas próprias convicções, e vai haver um desenvolvimento preciso, mas para isso vai ser necessário que a educação infantil, que o ensino fundamental seja realmente visto, seja realmente através de um olhar, digamos assim, particular. Por que particular? Essa palavra particular, a educação fundamental agora vai ser uma educação particular? Não, mas prioridade. Quando a gente prioriza alguma coisa, a gente torna aquilo particular. É quando você toma aquilo para si. Então, as políticas públicas, os governantes, têm que realmente trabalhar na questão do ensino fundamental, da educação infantil. Eu digo isso porque
sempre quando vai selecionar os profissionais, final de ano sempre, vai distribuição de funcionários da educação, dos professores, aí vem educação infantil. Geralmente, gente, olha, eu estou colocando essa questão, mas isso foi uma questão que eu sempre coloquei. Eu fui professora de educação infantil 10 anos. Passei 10 anos numa sala de educação infantil. Mas aí, ver os professores novos, os professores menos experientes, aqueles que não deram muito para uma série, joga para a educação infantil, joga para a base. Não estou dizendo aqui, nós temos professores excelentes de educação infantil. Mas essas atitudes a gente ainda presencia no dia a dia, né, nas nossas escolas, no nosso município e no Brasil. Porque quando eu falo de uma educação de um município, de uma escola, eu estou falando da educação no Brasil. Como é que a educação no nosso país está acontecendo? Eu vou falar, se eu estou falando de uma educação aqui do interior, de uma cidadezinha do interior, de uma escola, digamos, que tenha 500 alunos, mas é lá no interior, na cidadezinha do interior. Mas em São Paulo, mas em Maceió, não acontece isso. Poxa, e a cidadezinha do interior, ela não faz parte do Brasil, não faz parte da educação. Então a gente tem que ver essas questões, esses pontos. Eu estou fugindo um pouquinho dessa questão porque eu acho que isso é importante. Mas voltando para o dia a dia do professor, eu quero parabenizar a todos pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido. Eu acredito que eu vou ter oportunidade de passar para vocês como é que está sendo feito o trabalho aqui no meu município. Eu ainda vou falar sobre isso. Como é que os professores, como é que nós, professores, estamos desenvolvendo esse trabalho? Vocês vão ver, não é a cidadezinha lá do interior, não é aquela cidade que está fazendo esse trabalho. Nossa, aquele professor, vocês vão ver como nós estamos se desdobrando para realizar esse trabalho. Eu não vou falar aqui, como eu disse, de uma escola, nem de uma cidade, nem de um município, nem de um estado, vou falar do país. Assim como todas as escolas, como todos os professores estão tendo essa preocupação, eu vejo, eu assisto e vejo que a preocupação de todos é uma só. Como eu disse, eu coloquei a família, o professor e o aluno no barco, mas eu finalizo esse vídeo colocando todos os professores, todos os envolvidos com a educação em um barco. Se os responsáveis não entrar nesse barco, não pegar o remo e não agarrar e não colocar suas forças para que juntos a gente consiga sair dessa pandemia, deste momento, fortes, capazes de enfrentar uma nova educação, porque é isso que está à nossa frente, uma nova educação, um novo contexto de metodologia, uma nova visão, um novo olhar. Então, eu peço desde já, não largue, você que é professor, eu sei, falei aqui muito, mas eu não falei, eu sei que tem questões do dia a dia do professor muito complexa. Eu sei que tem professores que têm suas dificuldades, que têm seus problemas familiares, que tem outras atribuições para realizar. A gente também pode falar isso em outro momento, mas eu parabenizo todos vocês. E na minha figura de professor, na minha figura de mãe, eu agradeço a todas as famílias pelo apoio que vocês estão dando aos professores de seus filhos. E a todas as crianças que estão encantados com as aulas, porque é isso que a gente vê, depoimentos de crianças
com saudade dos professores, que chegam e me emocionam, professores com depoimento com saudade dos seus alunos, família se emocionando junto. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha mostrado algo para vocês desse contexto do dia a dia do professor. Eu estou muito feliz de ter essa conversa com vocês. Então, gente, um cheiro. E esse tabu meu, graças a Deus, eu não quero mais não. Já quebrei, não quero juntar mais cacos. A tecnologia entrou na minha vida e vai ficar. É a minha, digamos, minha mala, minha bolsa, minha tiracola é a tecnologia hoje. Então, um cheiro, fique com Deus e aguarde, viu, que a gente vai ter outras discussões, outros momentos, tá?